Oi pessoal, é com muito orgulho que a gente está começando aqui mais um episódio do nosso podcast, Folha Talks, né, Sara? E a nossa candidata de hoje é a candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Flávia Arruda. Seja bem-vinda, candidata. Obrigada, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando com jovens nesse momento tão importante para a nossa democracia. Flávia, a nossa primeira pergunta é em relação a 2018. Você foi a deputada mais bem votada nas eleições para o Congresso Nacional. Eu gostaria de entender o que te fez ir para a política institucional naquele ano. Bom, isso foi um grande desafio para mim, porque eu, desde 2006, quando meu marido foi governador, eu participei ativamente dos projetos sociais da cidade, dos programas sociais, mas nunca como a personagem ativa da política. Mas sempre gostei de estar nos ambientes políticos, sabendo que a política é um objeto de transformação na vida das pessoas. Eu acho que esse é o grande cerne de tudo isso. E aí, em 2018, muita gente me falando, Flávia, você tem que entrar, porque em 2014 eu tinha substituído o candidato a vice e disputei a eleição a vice, mas foi num momento muito difícil, porque eu tinha acabado de ganhar neném, minha filha tinha 17 dias e aí foi muito tumultuado. Depois eu falei, isso é muito cansativo, mas a gente vai vendo o tanto que é importante a gente participar ativamente, ter pessoas com ares novos, querendo renovar, trabalhar e principalmente a participação de mulheres na política. Aí eu aceitei o desafio de um grupo político que sempre me motivou e principalmente escutando as pessoas falando muito, você tinha que vir para a política, tinha que ser você candidata. E foi nesse desafio que eu resolvi enfrentar. E graças a Deus uma eleição bem sucedida, fui a mais votada, mas com muitas propostas que eu cumpri todas elas, com muita coisa que eu já tinha trabalhado, muitos desafios que eu tinha enfrentado, a importância da gente estar ali naquele momento e acho que foi um momento muito bom para nós todos e principalmente para mim que pude trabalhar muito. Acho que trabalhei além do que a gente imaginava que pudesse fazer num primeiro mandato de deputada. E quais foram os seus principais feitos nesse primeiro mandato? Olha, foram muitos. Entrei como deputada de primeiro mandato, logo no primeiro ano criei a Comissão do Combate à Violência contra a Mulher e Feminicídio no Congresso Nacional, que a gente estava ouvindo muito da sociedade civil, das políticas públicas que já existem, tentando fazer com que isso se conectasse para a gente poder sair desse ranking, dessa tragédia que nós ocupamos como o quinto país que mais mata mulheres no mundo, é o Brasil. E aí presidi essa comissão, foi muito bem sucedida, entregamos muitos projetos, a gente precisa ainda melhorar muitas coisas. Temos a Lei Maria da Penha, mas que na medida que as coisas vão acontecendo, a gente sabe que a gente tem que melhorar políticas públicas. Depois me tornei a primeira mulher deputada a presidir a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, que é o quê? Cuida do orçamento do país inteiro. Todo recurso que vai para os estados, para o país, é tratado nessa comissão. Então foi um outro grande desafio e como primeira mulher, primeiro mandato, trabalhei muito, principalmente pelo Distrito Federal, para trazer recursos para cá, para coisas muito importantes como ampliação do metrô, obras viárias, expansão de obras, contratação de mais policiais, a segurança pública, uma série de coisas que trouxemos de benefício para Brasília, mas principalmente para o Brasil todo, trabalhei em muitos projetos. Logo depois disso, fui convidada para ser ministra de Estado. E primeira mulher nascida em Brasília também a virar ministra de Estado. Virei ministra da articulação política de um governo que a gente trata com 513 deputados, 81 senadores, todos os prefeitos, todos os ministros e o Palácio. Também a única mulher dentro do Palácio do Planalto. Deixamos ali um trabalho muito importante. Auxiliei na criação do auxílio de R$600, do Vale Gás, do Bolsa, de todos os programas sociais, mas também de todas as obras que o governo
tem feito, mas sabendo a quantidade de desafio e de coisas que a gente ainda precisa melhorar. Esse foi o meu primeiro mandato até agora, então eu acho que foi muito importante para mim e principalmente para aqueles que acreditaram em mim. Hoje eu tenho experiência, adquiri experiência, trabalhei muito, continuo trabalhando e sempre pensando no Distrito Federal, que é a cidade onde eu nasci, onde eu cresci e de onde eu fui eleita. Flávia, o seu marido tem grande influência na política brasiliense. Eu gostaria que você falasse um pouco do ex-governador José Roberto Arruda. Bom, ele é um homem que está na vida pública há 40 anos, né? Foi deputado, foi senador, foi governador. A maioria das obras que existem nessa cidade hoje foram construídas por ele e agora estão sendo continuadas. Um homem que veio de uma família muito humilde, muito simples, estudou a vida toda em escola pública, fez universidade pública e sempre teve um sonho, que é esse sonho de transformar. Viveu muitos momentos ali como secretário, depois como candidato a senador, foi eleito senador com 40 anos de idade, fez um trabalho enorme, foi muito perseguido, porque normalmente quem trabalha muito é muito perseguido. Deixou um legado muito importante na cidade. Durante o governo dele, construiu mais de 2.300 obras ao mesmo tempo. E foi quem sempre me mostrou que a política é o poder de transformação. Foi por ele que eu entrei na política e hoje tenho caminhado aí, ele também hoje é candidato, mas temos caminhado juntos como marido e mulher, mas cada um também com o seu trabalho independente. Flávia, vamos para o tema polêmico. Hoje fala-se muito em polarização. Lula e Bolsonaro lideram a disputa eleitoral. Eu gostaria que você analisasse esse cenário político. Olha, eu costumo dizer o seguinte, toda polarização é ruim, mas é natural que ela exista. Eu gosto de comparar a times de futebol, por exemplo, quando tem um jogo do Flamengo e Fluminense, existem duas torcidas de cada lado, disputam ali o campeonato. Quando a política, essa polarização, ela é voltada apenas para a disputa eleitoral, ela é, até certo momento, legítima, natural. Agora, quando isso começa a acirrar os ânimos, isso já traz para dentro de casa, divide famílias, divide pessoas, amigos e cria uma cisânia muito grande, isso não é bom para ninguém. Eu acho que a política tem que ser a discussão de ideias e não ou ele ou eu, ou ela ou ele. A gente precisa discutir ideias. Então eu não gosto, eu acho que toda polarização gera conflitos que não são importantes e muito menos necessários. Mas a democracia é feita de diferenças de ideias e de pensamentos. Eu acho que isso é que é saudável, discussão de ideias e de pensamentos. A polarização, sendo ela acirrada demais, vindo para o lado pessoal, ela prejudica todo mundo. Então, acho que quando a gente debate nas ideias, isso que é fundamental. E hoje a sua candidatura tem apoio declarado do Ibanez Rocha. A gente gostaria muito que você fizesse assim, uma análise geral da gestão dele. Bom, o governador Ibanez hoje é o governador que está entregando, que está retomando a cidade que a gente construiu, o legado que a gente sempre quis, de obras, de retomada, de construção, de projetos. É uma pessoa que trabalha muito, ele trabalha muito pela cidade e a gente construiu uma candidatura majoritária em torno da reeleição dele comigo para o Senado. Eu acho que a gente precisa juntar pessoas que já têm trabalho pela cidade, pessoas que são daqui, pessoas que construíram, que sabem, que têm propostas efetivas para a cidade, tem construído nesses últimos 4 anos um bom governo e a gente precisa dar continuidade até mesmo para essas coisas se concluírem, né? Para a gente poder melhorar o que está ruim, que tem muita coisa ruim, obviamente a gente sabe disso e eu tenho cobrado isso. Quando eu fiz essa fusão, essa união na majoritária, falei para ele, coloquei num papel propostas que eram fundamentais para mim para estar nesse projeto, a saúde, a educação, a segurança pública, mas de forma efetiva e não de forma genérica. Muitas coisas que precisam melhorar, mas está vindo num bom governo, num governo de obras, de construção, de responsabilidade, de firmeza, então por isso nós fechamos essa parceria. Flávia, o presidente Bolsonaro hoje, de acordo com as pesquisas, ele tem não é muito atrativo
para a juventude. Grande parte dos jovens hoje repudiam a figura do presidente Bolsonaro. Por que a senhora acha que isso acontece? Olha, eu acho que é uma análise assim, difícil da gente fazer ela na veia. Talvez seja porque não fala para um público tão mais jovem. Às vezes a forma do presidente falar é uma forma muito dura, mais direta, mas temos feito muito, o governo fez muito projeto para jovem. Eu acho que a gente precisa fazer uma linguagem, talvez a linguagem não tenha sido a linguagem que o jovem entende. Como eu aqui hoje, estou sentada com vocês, entendo, eu tenho 2 filhas pequenas, mas também sou jovem ainda, um pouco mais tempo do que vocês, mas sou jovem. Eu acho que talvez a linguagem, a forma de se expressar, a forma de colocar as ideias, não seja a forma que o jovem está mais acostumado a receber. E aí, por conta mesmo dessa polarização que vocês colocaram no começo, isso acaba criando algumas arestas, mas eu acho que quando você senta para falar, para discutir ideias, o que realmente é importante para o jovem, as oportunidades, a geração, a qualificação profissional, o primeiro emprego, a educação como base para todos nós, porque acho que sem a gente ter uma base sólida na educação, a gente não pode transformar a vida das pessoas nem nessa nem na próxima geração. Então, vocês como jovens, como estudantes, é importante participarem ativamente e colocar essas ideias para que nós que estamos na política ou todas as pessoas que participam de processos democráticos ou mesmo da sociedade civil, de qualquer área, a gente precisa entender, dialogar. Eu acho que o diálogo é a melhor construção que a gente pode ter na vida. Quando a gente derruba isso, constrói muros e não faz pontes, tudo fica muito mais difícil. Dialogar, eu acho que é o melhor remédio. Talvez seja isso, essa linguagem que possa ter faltado em algum momento. E por que em 2021 você aceitou o convite do presidente para se tornar ministra-chefe da Secretaria de Governo? Justamente pelo grande desafio e principalmente porque uma mulher no primeiro mandato, jovem, fui convidada para um ministério nunca ocupado por mulheres, dentro de um palácio só com homens. Era um grande desafio para mim e numa pasta que o Ministério da Secretaria de Governo é justamente o ministério que dialoga com os poderes, que dialoga com o Legislativo e o Executivo, faz a ponte. E isso é a minha natureza, faz parte de mim. Essa coisa no tempo que estive lá, conversei com todas as pessoas, tenho relação com todos os partidos, com parlamentares da base, com parlamentares da oposição, e isso me fez ir para aquele lugar naquele momento e construir coisas importantes, como eu acabei de falar, a aprovação de coisas fundamentais para o país, como auxílio, como privatizações, com coisas para avançar, a valorização do servidor público. Então, todas essas pautas precisavam de muito diálogo. E eu ali como mulher, jovem, com capacidade de dialogar, sem fazer distinção de partidos ou de pessoas, construir essa ponte com o Congresso Nacional, com os prefeitos e com todos os ministros. Esse foi o papel fundamental, o desafio que eu recebi, que eu aceitei e acho que hoje, esse 1 ano que eu passei lá, eu tenho muito mais experiência e até habilidade para lidar com essas coisas do nosso dia a dia, né? Flávia, o presidente da República já disse que um dos focos do Planalto esse ano é eleger o maior número de senadores aliados a ele. Eu gostaria de entender qual é a importância de eleger para o Senado Federal figuras que apoiam o atual presidente Bolsonaro. Na verdade, você precisa eleger um Congresso Nacional que dê governabilidade. Né? Ninguém está falando que tem que ser alguém que siga os mesmos pensamentos, que trate da mesma forma. A política tem que ter, é importante a gente ter independência, mas também trabalhar para dar governabilidade. E qualquer que seja o presidente, e neste caso o presidente Bolsonaro, do qual eu vim dessa participação e estou numa mesma coligação,
Quando fala que é preciso, é necessário eleger pessoas do mesmo campo político, é por conta disso, pela governabilidade. Eu que vivi justamente no Ministério da Articulação Política, sei o quanto isso é importante. E não para votar o que é importante para um ou para outro, mas é votar o que é importante para o país. Porque quando você tem uma divisão muito grande dentro do Congresso, começa a ter ali discussões por questões partidárias ou pessoais que acabam atrasando o avanço do país, acabam atrasando grandes obras que são de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Então, quando um presidente fala que ele precisa de uma base, é pela governabilidade, para ajudar o país a ser governado e diminuir a divisão interna, não com diferentes ideias de pensamento. Eu trabalho com uma política independente, com as minhas convicções, com o que eu acredito, com os meus princípios, com os meus valores, acreditando naquilo que é o bem da sociedade, para a minha cidade, para o Distrito Federal, mas sabendo da responsabilidade que essas pautas nacionais têm. Então, isso é quando fala para eleger pessoas que tenham ali junto, é para dar governabilidade, para a gente não ficar naquele negócio de disputa o tempo inteiro sem conseguir aprovar o que é importante para o país. E o que a senhora considera que você tem a proporcionar que outras candidaturas não têm? Bom, primeiro que eu acho que todas as candidaturas são legítimas. Eu posso falar por mim, pela experiência que eu adquiri ao longo desses anos, principalmente nesse mandato, por tudo que eu já trabalhei, por tudo que eu trabalho pela cidade. Eu trouxe muitos recursos para o Distrito Federal, eu implementei, enquanto primeira-dama, muitos projetos sociais bem-sucedidos, o Mãezinha Brasiliense, o Cesta Verde, ajudei no Bolsa Universitária, que formou milhares de alunos tendo bolsa em faculdades, universidades particulares. Temos tanta coisa que foi feita ao longo desses anos e agora, como deputada federal, tudo isso que eu falei no começo, a gente pode trazer para o Distrito Federal mais recursos, principalmente para o desenvolvimento, mas tratar da política do Distrito Federal num cenário nacional como alguém que já participou disso, sabe levar o nome, sabe trazer, sabe conversar com o jovem, saber as dificuldades. Eu tenho 2 filhas pequenas, uma adolescente e uma menor, saber a linguagem, escutar as pessoas, o que vocês querem para o futuro. Agora eu que pergunto, o que é o sonho de vocês, o que vocês esperam da política para o futuro? Uma política jovem, uma política inovadora, uma política que transforme, uma política que olhe para todos. É isso que eu tenho para oferecer, com o trabalho que eu fiz e com o trabalho que eu posso fazer. Aproveitando esse tópico que a Sara colocou, a candidatura da senhora e da ex-ministra Damares Alves hoje são apoiadas pelo presidente da República. A Damares já disse, por exemplo, que a melhor opção para o voto bolsonarista aqui no Distrito Federal. Em um cenário que a gente busca muito em ambas as partes, uma unidade eleitoral, não é um pouco complexo vocês dividirem o mesmo eleitorado? Bom, eu sou deputada de mandato. Há mais de um ano atrás, essa minha candidatura está sendo construída junto com todos. Não foi uma coisa imposta por mim. Eu não cheguei em nenhum momento e falei, eu sou candidata a Senado. Foi construída, até mesmo quando eu entrei no Palácio, isso foi um consenso entre todos. A Flávia será a nossa candidata ao Senado, natural, construído com a minha base eleitoral, mas principalmente com a cidade. Eu comecei a ouvir isso, foi das pessoas, as pessoas que me elegeram, as pessoas que estão esperando de mim alguma coisa a mais. Você precisa ser a nossa senadora agora, uma mulher jovem que trabalha pela cidade. Então essa construção foi natural. A ministra Damares, por alguma razão pessoal, no último dia lançou a sua candidatura. É legítimo, estamos disputando uma eleição, eu tenho respeito por ela, assim como eu tenho por todos os candidatos que disputam, mas eu estou me colocando como alguém que já é deputada, como alguém que já trabalha. Eu sou de Brasília, eu nasci em Brasília, eu cresci aqui, eu tenho a minha vida aqui, a minha base aqui e me sinto totalmente preparada para representar os jovens, a sociedade e o brasiliense de forma geral no Senado Federal. Por isso que a minha candidatura foi construída há algum tempo atrás e hoje eu sou candidata ao Senado. Enquanto senadora, tem algum projeto que a senhora já pensa em implementar no Senado? Olha, eu acho o seguinte, não tem um projeto individualmente. Eu acho que a gente precisa continuar fazendo por Brasília. E agora, como senadora, porque
a diferença da Câmara para o Senado é que a Câmara representa o povo e o Senado representa os estados, as federações. Representar o Distrito Federal no Senado é você ter um peso maior na voz, falar de uma forma mais contundente em relação à sua cidade, ao Distrito Federal, mas sem nunca esquecer das pessoas. Então, acho que a política é ouvir a demanda das pessoas, é continuar trazendo para o Distrito Federal desenvolvimento, investimento forte e pesado na educação. Acho que isso é um grande foco que eu tenho. O grande investimento nas pessoas, a gente precisa investir em pessoas, tanto no serviço público quanto em qualificação profissional. O meu grande desafio e o que eu quero fazer é o que eu já faço hoje por Brasília, mas agora de uma forma ainda mais ampla, poder ser a voz de Brasília no Senado Federal, representar cada um de vocês. E aí, me desculpa aqui, principalmente os jovens que são essa geração que está aí construindo, que vem para poder somar e mudar o que a gente quer no nosso país, um país mais igualitário, menos desigual, mais justo, mais inclusivo, com participação de todo mundo, e é isso que eu quero na política. E caso assim, você vença o Senado, qual legado você queria deixar para Brasília e para o Brasil, de maneira geral? Bom, acho que todos esses que eu falei, transformar. Eu acho que a política é instrumento de transformação. Eu quero também poder representar muito, como você, Sara, as mulheres, a participação das mulheres na política, a participação das mulheres nos espaços de poder. Nós somos 52% da população e, para vocês terem uma ideia, na Câmara apenas 15% são de mulheres, no Senado 13%. É muito pouco essa representatividade, a gente precisa de mais representatividade feminina, de dar mais oportunidades para as mulheres, não é porque eu não ando com essa camiseta à toa, que o lugar de mulher é onde ela quiser, por opção dela, para a gente poder fazer políticas públicas e trabalhar lado a lado junto com os homens, nunca um passo atrás, nunca sendo discriminadas, podendo ter mais oportunidades, gerar a essas meninas a expectativa de que elas podem alcançar, olhar ali para mim e falar assim, poxa, a Flávia está lá, uma mulher nova, conquistou, eu também posso conquistar, eu também, e trabalhar para deixar um legado para as mulheres, para as meninas e para os homens de respeito, de empatia, sabe? É muito importante a gente saber do tanto que é fundamental esse trabalho juntos. A gente não está aqui disputando espaço com ninguém, a gente só está querendo ocupar os mesmos espaços e dar as mesmas oportunidades. Como eu tenho também 2 filhas meninas, quero para elas o que eu quero para você, o que eu quero para suas amigas, o que eu quero para Brasília, o que eu quero para o país, um país mais justo e com mais participação de mulheres também na política. Então, Flávia, para finalizar, como você sabe, esse é um projeto que é dirigido, roteirizado e apresentado por jovens. Eu gostaria que você desse um recado para a juventude, para os estudantes que acompanharam a entrevista até aqui. Bom, primeiro agradecer, 2 jovens preparados, meninos assim, corajosos, poder falar de política, isso é tão importante, os jovens fazerem parte disso, porque a política faz parte da vida da gente, do nosso dia a dia. Não existe sociedade fora da política, né? Não tem uma coisa separada da outra. É fundamental que vocês jovens escutem, se preparem, questionem, participem. Quanto mais jovens participarem da política, mais oportunidades a gente vai ter para todo mundo. O olhar do jovem é um olhar crítico, é um olhar inteligente, é um olhar participativo. Os jovens precisam não só votar, como também ser pessoas que se coloquem. Aqui vocês tem muitas coisas dentro da escola, grêmio estudantil, líderes de sala. Isso já mostra a unidade que a gente tem para poder representar. Então, os jovens precisam também, eu já sou jovem há um pouquinho mais tempo do que vocês, mas desde novinha também sempre gostei muito de participar disso, de ouvir, de questionar. Nosso grande legado é esse, questionar, perguntar, ser curioso, mas participando ativamente. E hoje, nas vésperas da eleição, o voto do jovem pode mudar a realidade de uma cidade, pode mudar a realidade da sua família, da sua comunidade, da cidade e do país. É muito importante que o jovem participe, que traga as suas ideias e que coloquem pessoas que dialoguem, que estão abertas a entender, que estão abertas a mudar, que estão abertas a trazer para a cidade, para o país, esse olhar mais igual, mais justo que vocês jovens tanto buscam.
Bom, gente, essa foi a candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Flávia Arruda. Muito obrigada por vir aqui, candidata. Muito obrigado. Eu agradeço vocês e na próxima eu quero juntar os meninos todos aqui para eu receber as perguntas e aprender também, porque escutar é muito melhor do que falar. Obrigada. E fiquem ligados para as próximas entrevistas aqui do Folha Talks. Tchau, gente. Tchau. Até mais.